Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versos 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, para te louvar em comunidade, para dirigirmos ao Senhor orações e para ouvirmos agora a exposição da tua palavra. Nós pedimos que seja o teu Espírito Santo que fale nesta noite, que a interpretação do teu evangelho possa ser correta, possa ser adequada, as aplicações possam ser precisas e tanto o pregador como a igreja possam sair daqui mais aquecidos, mais desejosos de cumprir nas suas vidas práticas as exigências do teu evangelho e confiar nas promessas da tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No século XVIII, vivia nos Estados Unidos um jovem chamado David. Ele era filho de um advogado e de uma dona de casa. E a família dele tinha uma certa estabilidade econômica. Ele podia confiar no pai dele como um provedor, como um homem respeitável. Contudo, desde muito cedo, David teve que aprender a conviver com o sofrimento. Uma série de tragédias na família dele o forçaram a ter que lidar com as adversidades. Quando ele tinha 14 anos, na verdade 9 anos, o seu pai faleceu. Pai que era o provedor da família. A família ficou desassistida. A mãe era dona de casa. E eles tiveram que se virar para conseguir se sustentar. Um pouco depois, quando ele completou 14 anos, a mãe então faleceu. E aí ele ficou órfão. Além disso, ele tinha saúde muito frágil. Ele tinha problemas pulmonares. Frequentemente, ele cuspia sangue pela boca, contraía tuberculose, e no século XVIII era muito difícil o tratamento. Soma-se a tudo isso o seu temperamento melancólico. Ele naturalmente tinha um temperamento introvertido, melancólico, que se agravou muito após a morte dos pais dele. Deus teve misericórdia da vida dele, e quando ele completou 21 anos, o Espírito Santo começou a gerar no coração dele esse senso de dependência de Deus, essa constatação dos seus pecados e essa necessidade de um Salvador aos pés do qual ele pudesse depositar todos os seus temores. Então o Espírito Santo operou a obra em David quando ele completou 21 anos e ele se converteu. Contudo, os problemas dele não terminaram depois da conversão. A sua saúde permanecia frágil, ao ponto de, quando ele estava prestes a se formar, ele conseguiu entrar na universidade em Yale, uma universidade muito prestigiada dos Estados Unidos, mas quando ele estava prestes a se formar, ele teve que abandonar os estudos por ter contraído mais uma vez tuberculose. Quando tudo parecia escuro na vida de David, o Espírito Santo inesperadamente começou a gerar no seu coração uma preocupação pelas almas perdidas. Ele começou a sonhar com os índios americanos que não haviam sido alcançados ainda nos Estados Unidos. No século XVIII havia muito poucos missionários para os índios. E ele começou a sentir o seu coração queimar por isso, por levar a palavra de Deus para os índios dos Estados Unidos. Então, quando ele completou 25 anos, ele vendeu tudo que ele tinha e só com a roupa do corpo ele começou essa empreitada missionária e levar o evangelho para os índios americanos.
o ministério dele foi recheado de dificuldades. Para começar, ele tinha que pregar o evangelho naquelas florestas úmidas, frias, ali da América do Norte, o que agravou muito os seus problemas pulmonares. Ele tinha que conviver com a solidão. Ele passava semanas, às vezes, sem ter com quem conversar na sua própria língua. Ele teve que conviver com a fome também. Ele tinha que se deslocar 15, 25 quilômetros para encontrar alimento. A pé, uma vez ou outra, ele conseguia um cavalo. Ele dormia em um monte de palha que ele estendia sobre um tablado, sem nenhum tipo de conforto. Mas o Espírito Santo operou poderosamente no seu ministério. Deus honrou a sua labuta, o seu trabalho, e gerando um grande avivamento entre os índios americanos. Alguns relatos da época dizem que os gritos de arrependimento pela conversão dos índios podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Mas então, em função dos seus muitos problemas de saúde, com 29 anos, a minha idade, depois de ter visto o seu corpo definhar mais a cada dia, David morreu. Agora, o mais impressionante de tudo isso, que a gente pode notar, é que ele levava consigo sempre um diário, que ele anotava os relatos da sua vida, que depois foi publicado em livro. Para quem ainda não relacionou quem é o Diário de David Brenner. Tem acesso hoje à leitura desse livro. E no relato de David Brenner, da vida dele, nós não conseguimos perceber nenhum tipo de ressentimento, de amargura, de crítica, de exigência em relação a Deus. Pelo contrário, a gente percebe na vida daquele jovem um espírito corajoso, resoluto, decidido em gastar, em esgotar toda a sua vida pela causa da proclamação do Evangelho de Deus. E nessa noite a gente pode fazer a pergunta: como pode alguém, diante dessas situações, diante de circunstâncias das mais adversas possíveis, continuar firme, irredutível, sendo tão produtivo para o reino de Deus como David Brenner foi? O homem que escreveu essas palavras que nós lemos em Filipenses também sabia o que era sofrer. Paulo, quando escreveu a Epístola de Filipenses, estava preso em Roma. A sua primeira prisão ali na capital do Império Romano. Ele havia sido preso em Jerusalém pelos seus pares, pelos seus conterrâneos, enviado para Cesareia e depois para Roma, para ser julgado por César. Nessa ocasião, que é descrita lá no capítulo 21 de Atos, ele não havia mais recurso, não havia nenhum tipo de recurso, mas ele só estava aguardando a sentença que poderia ser a sentença de morte. Nós sabemos hoje que ele não morreu naquela ocasião, ele ainda teve um ministério, continuou viagens missionárias e foi ser executado na sua segunda prisão em Roma, alguns anos depois. Mas nessa situação, Paulo não sabia. Ele não sabia qual era a vontade de Deus. Podia ser que essa fosse a última carta que ele estivesse escrevendo. A igreja de Filipos, então, que foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, uma igreja que amava muito Paulo, e Paulo amava muito a igreja também, preocupada com essa situação, sabendo que Paulo havia sido preso em Jerusalém e enviado a Roma, enviou lá para ter com ele Epafrodito, que era um dos líderes ali da igreja, daquela comunidade, para 3 objetivos principais. Eles queriam, primeiramente, enviar Epafrodito a Roma para saber notícias do que estava acontecendo com Paulo. O amado pastor das almas dele estava preso, aguardando a sentença que poderia ser a sentença de morte. Então eles estavam ansiosos, preocupados para saber o que sucederia com Paulo, ele como pessoa e também com o Evangelho. Que decorrências para o Evangelho poderia ter essa prisão? O que aconteceria a partir de agora com o desenvolvimento da fé cristã? Eles enviaram Epafrodito também para Roma para auxiliá-lo nas suas dificuldades. Essa primeira prisão de Paulo em Roma era uma prisão domiciliar, bem melhor do que a segunda prisão, em que ele vai ficar numa espécie de masmorra, numa espécie de calabouço, né? Aguardando a execução, que vai ser a segunda prisão em que ele vai ser executado. Mas essa primeira ele estava numa casa alugada,
as dispensas dele mesmo, ele podia receber outras pessoas para vir visitá-lo. E Epafrodito foi enviado justamente com esse objetivo, de auxiliá-lo naquilo que ele precisasse. E por último, Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para poder lhe entregar uma generosa oferta. A igreja da Macedônia, essa igreja de Filipos, era extremamente generosa e enviou por meio de Epafrodito essa generosa oferta. Então, essa carta de Filipenses, que nós lemos esse trecho agora, foi escrita por Paulo por também 3 objetivos. Primeiro, confortar e acalmar os irmãos. Eles estavam preocupados, então Paulo escreve, devolve a carta por meio de Epafrodito para dizer: meus irmãos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque tanto eu fisicamente estou bem, quanto o evangelho está sendo assegurado. Não somente isso, ele está sendo desenvolvido. A fé cristã está sendo proclamada aqui em função das minhas algemas. É o que ele fala lá no capítulo 1 de Filipenses. Mas também ele escreve a carta de Filipenses para poder encaminhar novamente Epafrodito para a igreja. A gente lê lá no início da epístola que Epafrodito, provavelmente em função da viagem, tinha adoecido mortalmente, quase tinha morrido. Então era para ele ficar um tempo a mais com Paulo. Mas em função disso, dele quase ter morrido, estar doente, estar com saudade da igreja de Filipos, Paulo está encaminhando ele de volta e escreve a carta para os irmãos não ficarem chateados com Epafrodito por estar voltando mais cedo. Era uma viagem longa, cerca de 1 mês de viagem e perigosa também, né? E a terceira razão que Paulo escreve a sua epístola é para agradecer à igreja de Filipos por essa generosa oferta que havia sido enviada. Meus irmãos, Paulo demonstra nesses versos que nós lemos, com a sua própria vida, o verdadeiro conceito de confiança em Deus diante das dificuldades. E nós podemos extrair nessa noite, rapidamente, 3 breves lições. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é essa aqui. Devemos confiar no cuidado de Deus, mesmo nas horas mais escuras da nossa vida. Veja só o verso 10 mais uma vez. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo demonstra nesse verso 10 a sua imensa alegria pelo fato da igreja de Filipos estar lhe auxiliando, tanto enviando Epafrodito, como também essa generosa oferta que eles estavam lhe dando. Contudo, a gente percebe no texto como um todo, que Paulo atribuía esse cuidado, em última instância, a Deus, que estava usando a igreja de Filipos como um fiel instrumento do seu cuidado, da sua preocupação, da sua providência. Ele deixa bem claro isso, veja o verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, Paulo estava como dizendo o seguinte: eu estou muito feliz por vocês terem me enviado essa oferta aqui, mas observem só, a minha maior felicidade não é nem tanto pela oferta, mas é por vocês estarem servindo nas mãos de Deus como um instrumento fiel. É por vocês estarem afinados à vontade de Deus, sentirem no coração esse desejo de ajudar, de participarem comigo no ministério. Então Paulo estava, o maior motivo de felicidade de Paulo não era nem tanto ter recebido o donativo, mas pelo fato da igreja de Filipos estar servindo como instrumento de Deus. Paulo confiava inteiramente no cuidado, na direção, na providência divina. Isso pode ser percebido por esses versos que nós lemos agora, mas pela carta de Filipenses como um todo. Na carta de Filipenses como um todo, Paulo demonstra preocupação com outros. O preso que devia ser consolado é quem consolava. Aquele que deveria ser objeto das atenções é quem se preocupava com os outros, perguntava como estava, exortava, orientava. Em diversas passagens nós encontramos isso, veja só, o capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo preocupando com intrigas internas lá,
para que eles possam viver bem, em comunidade, pacificamente. Lá no verso 19 do capítulo 2 também, Paulo dizendo: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, enviar o seu auxiliar, seu co-pastor Timóteo, para que ele pudesse se inteirar mais de como estava a igreja de Filipos e pudesse lhe dizer detalhadamente o que estava acontecendo lá. Tanta preocupação com outros. Talvez se fosse algum de nós, passaríamos a epístola toda escrevendo sobre os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos, mas não. A gente não percebe Paulo reclamando, exigindo. E em diversos outros textos também, 2:25, 3:2, 4:2, não se lê reclamações, não se lê exigências. Paulo confiava inteiramente que Deus estava no controle da sua vida, mesmo ali na prisão, ao ponto dele se preocupar com outros, mesmo preso, aguardando uma sentença, que poderia ser a sentença de morte. Meus irmãos, a doutrina da providência nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas, não apenas do universo, não apenas dos macroeventos, não apenas da instituição de presidentes, de reis, de guerras. Não só isso. Ele está no controle dos mínimos detalhes da sua vida e da minha vida. O Salmo 139, 16, para mim, é um dos mais significativos da Bíblia. Ele fala: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos escritos e determinados, antes que qualquer deles houvesse ainda. A preocupação de Deus conosco, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ainda não havíamos nem nascido, já havíamos sido concebidos, já havia vida ali. Contraria a tese, de alguns que dizem que a vida só começa após o nascimento, e o de outros que dizem que a vida só começa a partir da 12ª semana. Não, a palavra de Deus é específica. Desde a concepção já havia vida, e Deus já estava se preocupando conosco ali, cuidadosamente escrevendo os nossos passos, o nosso futuro, tanto as nossas lutas quanto as nossas vitórias, desde aquele momento demonstrando o seu amor providencial. Meus irmãos, nessa caminhada que se chama vida, nós não estamos sós. Deus dirige amorosamente e cuidadosamente todos os nossos passos, para que nós possamos permanecer, assim como Paulo, inabaláveis, firmes. Nós precisamos sempre nos lembrar dessas verdades. Observe só, Deus nunca nos privará daquilo que nós realmente precisamos, segundo os seus propósitos, que sempre são melhores do que os nossos, mas nem sempre coincidentes com os nossos. Deus jamais vai deixar de nos dar aquilo que nós precisamos, conforme aquilo que Ele sabe, conforme a sua ciência, daquilo que Ele sabe que nós realmente precisamos. Agora, vejamos só o seguinte: nesse momento aqui, em Filipenses capítulo 4, nessa descrição de Paulo, fica claro que Deus supriu tudo que Paulo estava precisando. Paulo precisava de assistência material, e a igreja de Filipos trouxe a assistência material. Ele precisava de companheirismo, Epafrodito foi seu companheiro. Ele precisava saber notícias das igrejas em que ele havia fundado, para que isso reconfortasse seu coração. Ele recebeu isso. Contudo, o mesmo Paulo, em outras diversas ocasiões das suas epístolas, nos demonstram que, apesar de ele ter pedido muito algumas coisas, essas coisas lhe foram negadas por Deus. Olha só que interessante. O fator, então, que permanece o mesmo, imutável na vida de Paulo, é que tanto nas ocasiões em que ele recebeu, quanto nas ocasiões em que ele foi negado, ele demonstra a firme convicção de que Deus tinha um propósito nisso, e que esse propósito redundaria para o seu bem. Não é isso que ele escreveu lá em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos.
Não são algumas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são as coisas que nós pedimos e nós recebemos do jeitinho que nós pedimos. Não são aqueles nossos planos que dão certo somente. Todas as coisas que nós não entendemos, as coisas que são dolorosas, as coisas que nos tiram o sono, as coisas que nos fazem sofrer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Deus conhece todas as nossas necessidades. Quando nós estivermos diante dos problemas, os mais severos possíveis, até os mais simples, nós precisamos nos lembrar que essas provações da nossa vida não são obra do acaso, mas do cuidado, da providência. E Ele usa mesmo essas circunstâncias desfavoráveis para a sua própria glória. Aí podemos perguntar, como é que Deus utiliza os problemas da minha vida para a sua glória? E a gente pode listar pelo menos duas formas em que Deus utiliza as nossas provações para a sua glória. Deus utiliza os problemas, as provações, para primeiramente desenvolver o nosso caráter. Onde é que está isso na palavra? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9. Paulo fala o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo era masoquista, ele gostava de sofrer de modo algum. O cristão não deve amar o sofrimento pelo sofrimento, mas Paulo diz que ele sente prazer nas provações, nas fraquezas, nas perseguições, porque ele sabia que isso estava redundando no fortalecimento do seu caráter. Paulo havia recebido algum tipo de revelação superior. Infere-se talvez que tenha sido relacionado à ida dele ao terceiro céu. É possível que tenha relação com a ida dele ao terceiro céu. Então ele explica aqui que para tratamento do seu próprio caráter, o Senhor Deus permitiu que lhe fosse gerado um espinho na carne. Não tem como precisar exatamente o que é esse espinho na carne. Algumas pessoas acham que tem relação com questões espirituais, outras acham que tem relação com questões físicas. Físicas poderiam ser os problemas de visão dele. Por isso que ele vivia com um amanuense, um secretário particular, em que ele ditava as epístolas e cartas e o secretário redigia. Né? A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que é algo que fazia ele sofrer muito. É algo que ele tinha que conviver e gerava nele esse senso de necessidade de pedir para Deus, pediu por diversas vezes, insistentemente, que isso fosse retirado dele, porque o fazia sofrer. Mas aí ele recebeu a negativa de Deus. E como é que Paulo reagiu a isso? Paulo reagiu resmungando: poxa, eu sou tão útil na tua obra, eu sou tão dedicado no teu serviço. Não. Paulo reagiu dessa forma que a gente vê aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Ele sabia que essa dificuldade, que esse espinho na carne que ele estava sofrendo, estava redundando na glória de Deus, porque estava aperfeiçoando o seu caráter. Ele sabia que Deus conhece ele melhor do que ele mesmo se conhecia. E será que isso não é verdade com a gente também? Será que muitas das coisas que Deus disse não seriam coisas que nos afastariam dele? Será que um aumento salarial não seria suficiente para levar o nosso próprio coração corrompido, mundano, para longe da igreja? Será que mudança de emprego, passar naquele curso que a gente queria, e tantas outras coisas, que a gente nem imagina onde pode dar? Alguma luta que a gente esteja enfrentando, pode ser muito bem uma oportunidade que Deus nos dá para aperfeiçoar o nosso caráter, para lidar com a ansiedade, com essa necessidade de controlar tudo. E Paulo aprendeu isso. Mas também uma outra forma de nós podermos crescer e glorificar Deus com as nossas tribulações, que Deus cria,
é justamente permitindo-nos dar testemunho da fé. E Paulo ensina isso também. Veja lá em Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Paulo fala o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? O progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo estava preso, tinha sua mobilidade reduzida, sua liberdade restringida. Era uma provação que ele estava passando, mas ele estava vendo isso como uma oportunidade de dar testemunho do Evangelho. E ele fala aqui de que forma esse testemunho estava sendo dado. Os guardas, lá da guarda pretoriana, estavam vendo a reação dele. Acho que eles nunca viram um prisioneiro como Paulo. A guarda pretoriana era a guarda de elite ali do Império Romano, que servia no palácio do imperador. E eles revezavam para ficar guardando Paulo nessa casa alugada, nessa prisão domiciliar. E eles viam o encarcerado consolando os outros que vinham consolar ele. Viam aquele preso escrever epístolas exortando, preocupado com os seus leitores. Viam aquele algemado aconselhando aqueles irmãos que vinham para cá para ter com ele. Um testemunho poderosíssimo. Então, entrou na casa de César esse testemunho. A guarda pretoriana, a guarda de elite, pôde ter esse contato com Paulo. E ele fala não só da guarda pretoriana, mas os demais. O guarda possivelmente chegava na casa dele, comentava com a esposa comentava com outra pessoa. A cidade como um todo, não apenas o aparato militar, não apenas a guarda pretoriana, já estava recebendo esse poderoso testemunho de fé daquele prisioneiro. Então Paulo via claramente que essa prisão, que essa tribulação, essa provação era uma oportunidade de glorificar a Deus. E ele estava dando um bom testemunho ali. Como é que está o nosso testemunho diante da dificuldade, da tribulação? Será que nós, como crentes, tementes a Deus, confiamos na providência, no controle de Deus sobre todas as coisas? Quando passamos por uma dificuldade, nós reagimos como Paulo? Ou a gente reclama, a gente acusa, a gente cobra, e aqueles da igreja e os de fora veem em nós um péssimo testemunho, que nada se assemelha com o ensinado pelas Escrituras? Nós precisamos aprender com Paulo isso também. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos receber. Os acontecimentos da nossa vida não vêm ao acaso, todos têm um propósito, mesmo aqueles que nós não conseguimos compreender. A gente pode não compreender ainda o que está acontecendo, a razão, mas a gente deve saber que o nosso capitão está segurando o leme do nosso navio com mãos firmes, mesmo em meio à tempestade, e vai nos levar para águas tranquilas, nos tirar dessa tempestade e nos levar para a calmaria, que é o centro da sua vontade. É aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Nós não estamos à deriva. E a segunda lição que nós tiramos desse texto, pode ser encontrada nos versos 11 e 12, é que a verdadeira felicidade independe das situações externas. Olha o que Paulo fala, que poderoso testemunho que ele dá aqui, nos versos 11 e 12 do capítulo 4. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo deixa claro nesses versos de que, independentemente da dificuldade que ele estivesse passando, da circunstância externa, ele não se abalava. As circunstâncias que sobrevinham sobre ele não tinham o poder de tirar o seu contentamento, a sua fé, a sua confiança em Deus. E quando ele fala que ele aprendeu a viver em honra, fartura e abundância, e também em humilhação, fome e escassez, ele não está exagerando, não. Ele não está mentindo, não é apenas um recurso de linguagem. Paulo de fato soube o que é de um extremo para outro na vida, que poucas pessoas talvez passaram por isso. Veja só, para comprovar isso,
Nós sabemos que Paulo era filho de pais proeminentes, que lhe concederam o título de cidadão romano. Naquela época, ali no século I, não era qualquer um que conseguia o título de cidadão romano. Tinha muitas vantagens de ser cidadão romano. Você, quando era cidadão romano, os guardas, as pessoas tinham que respeitar para você o devido processo legal. Você não podia ser preso por qualquer razão, você tinha que ser julgado. Você não podia sofrer penas físicas, torturas como os outros. Você tinha imunidade em relação a alguns tributos. Tinha muitos benefícios em ser cidadão romano. E Paulo tinha esse título, mas como se ele era judeu? Provavelmente o pai dele adquiriu comprando por uma grande quantia de dinheiro. Você só podia ter o título de cidadão romano se você comprasse, e era extremamente caro, como nós encontramos lá em Atos, o relato, ou se você adquirisse hereditariamente. E provavelmente Paulo herdou esse título de cidadão romano do seu pai, que havia adquirido. Então Paulo era filho de uma família proeminente. Ele tinha recursos materiais desde a sua juventude. Então ele sabia de fato o que era viver em honra, fartura e abundância. Também Paulo foi muito bem instruído no judaísmo. Era costume no tempo de Paulo enviar os seus filhos, quando completavam 12, 13 anos, para estudar com um rabi, com um mestre. E Paulo, que vivia fora de Jerusalém, vivia numa região fora, na região da Sicília, em Tarso, foi enviado por seu pai para não estudar com qualquer um, mas para estudar com Gamaliel, que era o melhor dentre os melhores. Ele teve a melhor educação judaica que ele poderia ter naquele momento. Ele era também fariseu. Ele soube o que é ser respeitado. O grupo do fariseu, o partido dos fariseus, era um partido extremamente respeitado, que remonta lá posteriormente à guerra dos Macabeus, o grupo dos Hasidins, que se portaram de forma radical contra a helenização do povo, e foi adquirindo o respeito de toda a sociedade, e Paulo fazia parte desse grupo. Ele detinha destaque no Sinédrio, o cargo de uma espécie de oficial de justiça do Sinédrio, uma espécie de auditor que ia cumprir ordens. Ele tinha muito respeito ali, né? Então Paulo, além de ser cidadão romano, não era qualquer membro do Sinédrio que era cidadão romano, não. Paulo era um membro, ele era um agente do Sinédrio, né? E além disso era cidadão romano. Então ele detinha muito prestígio. Ele sabia, ele tinha recursos materiais, tinha honra, respeito e tinha prestígio na sociedade que ele vivia. Então ele já havia de fato conhecido o que é honra, o que é fartura e o que é abundância. Por outro lado, como ele diz aqui, ele também já havia conhecido a humilhação, a fome e a escassez. Quando Paulo largou o farisaísmo por causa de Cristo, ele se tornou um pária na sociedade judaica, e provavelmente diante da sua família também. Aquela seita do cristianismo, né, dos cristãos, como era conhecido na época, como uma seita do judaísmo, a qual ele tanto perseguia, foi a seita que ele se tornou parte, e o principal expositor também. Então pense a desonra, né, a humilhação que ele passou a sofrer em razão disso. Como nós vimos agora há pouco, além disso, ele levava na sua carne esse espinho que o trazia muito sofrimento, muitas dificuldades, muitas limitações. E por amor de Cristo, ele teve que passar por inúmeros sofrimentos, descritos ali em Colossenses, em Coríntios 11. Vou ler rapidamente só para grifar esses sofrimentos que ele descreve. Capítulo 11, a partir do verso 24. Olha só: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, perigos entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, frio, nudez, e além disso a preocupação em relação às igrejas que ele havia fundado. Então Paulo sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era estar em posição de honra, de destaque, de abundância, mas ele também sabia o que era estar em uma posição de desprestígio, de escassez, de necessidade. Paulo ensina, nesses versos que nós lemos,
que as situações não ditavam as suas reações. Todas essas circunstâncias externas não podiam abalar a sua confiança em Deus e o sentimento de contentamento, de alegria que ele mantinha dentro de si. Esse contentamento estava em Paulo de forma invariável, independentemente das situações em que ele vivia. Meus irmãos, esse sistema mundano, materialista que nós vivemos hoje, quer nos fazer acreditar que a felicidade é resultado da concretização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Você vai ser feliz se você conseguir alcançar aquilo que você sonha. Passar no vestibular, conseguir uma namorada, um namorado, casar, conseguir passar no concurso público, conseguir um emprego, depois um emprego melhor ainda, conseguir uma casa, depois uma casa maior ainda, e outra maior ainda, conseguir uma grande conta e ter investimentos e fazer viagens. E o mundo quer nos fazer acreditar que a felicidade está nisso, está no exterior. Mas quando nós colocamos a nossa experiência, a nossa esperança, todo esse nosso desejo nessas coisas externas, a nossa vida passa a ser como um castelo de areia. Nós nos dedicamos tanto para construir aquele castelo de areia, deixar no jeitinho que nós queremos, mas uma hora a maré vai chegar. E uma onda mais forte é suficiente para destruir isso. É assim que age todos aqueles que colocam a esperança da sua felicidade nas coisas desse mundo. Isso, principalmente dentro da igreja, não se dá de uma forma explícita. Lá no mundo é mais fácil, né? Tem gente que diz até expressamente isso, que dinheiro é a felicidade, né? Que prazer é felicidade. Na igreja não é de forma explícita. O perigo para a gente é ser insidioso. É que insidiosamente a gente aprende isso na faculdade, no trabalho, às vezes os nossos parentes que não são crentes, nossos vizinhos, e a gente passa a devagarzinho, um pouquinho mais a cada dia, não declarar isso expressamente, mas viver dessa forma mundana. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. O sal ele influencia sem ser influenciado, mas a gente passa muitas vezes a ser contaminado pelo mundo. A luz é que indica o caminho no meio da escuridão, mas a gente passa muitas vezes a deixar que o mundo indique para a gente o caminho. E a gente passa a colocar nossas esperanças nas coisas materiais. E quando nós perdemos alguma dessas coisas, vem a infelicidade. Quando aqueles nossos desejos, aqueles nossos sonhos materiais não se concretizam, a gente perde as esperanças. E vem a tristeza profunda. Mas Paulo ensina de uma forma clara aqui que ele aprendeu o segredo da felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira não está nas coisas nesse mundo, não está em enriquecer, não está em casar, não está em conseguir prestígio, não está nessas coisas. Não que essas coisas não possam servir como uma alegria em si, mas há uma diferença entre momentos alegres, em circunstâncias que possam nos fazer, nos alegrar, com verdadeiro contentamento. Esse verdadeiro contentamento nós recebemos em Cristo, é o que nos torna inabaláveis. As Escrituras nos ensinam aqui então a andar na contramão desse sistema. Nós somos cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra como embaixadores do reino. Quando nós lembramos disso, como Paulo lembrava, quando nós lembramos que essa vida é passageira, é como uma onda que se forma, né, logo se desfaz, é como uma brisa, então nós passamos a ser inabaláveis de fato em relação a todas as circunstâncias adversas aqui dessa vida. Diante dos problemas, diante das desilusões, diante de todas as dificuldades, que nós possamos pedir para Deus para que Ele nos lembre disso, de que a nossa pátria é Cristo, estamos caminhando para o céu, e de que tudo aquilo que nós tivermos acumulado nessa terra, vai ficar aqui na terra na ocasião da nossa partida. E por fim, para que nós terminemos, Paulo nos ensina mais uma lição também, aí no verso 13, famoso verso, que é colocado em para-choque de carro, né, atrás de caminhão, tem camisa muito com esse versículo, que é tudo posso
naquele que me fortalece. Que tantas vezes é descontextualizado, né? E o que Paulo ensina com esse verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Antes disso, a gente vai reler rapidamente o verso 11. Ele utiliza uma palavra interessante aí. Olha só, ele fala no verso 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele utiliza essa palavra que foi traduzida para o português como contente, mas que lá na época dele, no original, era a palavra autarquês. Tá? Essa palavra, ela era muito utilizada no primeiro século pelos estoicos, um grupo filosófico fatalista, que acreditava que todas as coisas já haviam sido determinadas e o segredo da felicidade era você deixar levar. Era você reconhecer que o que tiver que acontecer vai acontecer e você se desapegar. Então os estoicos acreditavam nisso. Só que o grande diferencial dos estoicos era o seguinte: eles acreditavam que a solução para essa felicidade, para você se tornar inabalável, estava dentro de si mesmo. E essa virtude, esse senso de desapego com o mundo, de fatalismo, era a verdade fundamental desse grupo filosófico. O principal exemplo deles era Sócrates. Sócrates seria o principal exemplo de pessoa que conseguiu passar pela vida enfrentando todas as adversidades com os recursos encontrados dentro de si. O que Paulo faz então? Ele pega essa palavra, o autarquês do verso 11, ele utiliza aí, mas ele dá uma ressignificação. Ele não utiliza aí contente, autarquês, com o sentido que os estoicos usavam. E qual é a grande diferença? Enquanto que os estoicos tentavam encontrar a felicidade para esse mundo, se desapegando dessas coisas com recursos dentro de si, Paulo explicita da onde vinham os recursos que lhe permitiam ser contente no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sócrates e seus companheiros tentavam encontrar a felicidade no seu interior. Paulo ensinava, não é possível. O verdadeiro contentamento não está aqui dentro. Ele vem de fora para dentro. Ele vem de Deus por meio de Cristo. E ele explicita de forma bem clara aí no verso 13 o segredo do seu contentamento constante, pereno, que é justamente a sua união com Cristo. Paulo não podia todas as coisas porque ele tinha alguma coisa dentro de si, como os estoicos tentavam ensinar. Paulo não tinha um intelecto superior aos demais que o possibilitasse a permanecer nesse estado de autarquês, de contentamento. Ele não aprendeu uma forma especial de meditação que o fizesse abstrair do mundo. Não tinha um segredo em si mesmo. Paulo deixa bem claro aí que a força que ele tem para resistir a toda e qualquer situação é o que lhe ensinou a viver contente, tanto na abundância quanto na escassez, vem de Cristo. É uma palavra que é muito utilizada hoje em dia, resiliência, né? A gente vê muito isso, resiliência, que é essa capacidade de você permanecer firme diante das dificuldades. Se a gente for pegar esse termo e utilizar aqui para essa circunstância, Paulo ensinaria que resiliência, para permanecer firme diante do vento forte, diante da tempestade, diante de todas as dificuldades, o segredo para ter essa resiliência está em Cristo, e não em si mesmo, e não em livros de autoajuda, e não em remédios para a ansiedade. Você pode pegar alguma coisa de proveitoso em algum outro livro de autoajuda. Em alguma situação da sua vida é necessário a utilização de remédios para adequar algum descompasso hormonal, alguma circunstância biológica. Mas nós não podemos agir como um mundo que deposita todas as suas esperanças nessas coisas, nesses fatores, nem dentro de si mesmo, nem num tipo de meditação, mas em Cristo. Cristo é o nosso autarquês, Cristo é o nosso contentamento, é a nossa paz, é a nossa tranquilidade, é a nossa felicidade. Paulo demonstra então que ele não podia nada, ele podia em Cristo. Em diversas ocasiões, como Romanos 8, 26, 1 Coríntios 2, 3, que nós não vamos ler aqui agora, Paulo deixa claro como ele reconhecia a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua necessidade.
E ele dependia dessa atuação poderosa de Deus na sua vida tão frágil. Meus irmãos, a longanimidade do cristão, a confiança em Deus diante das dificuldades, diante das mais adversas circunstâncias, só pode ser obtida pela graça do nosso Criador. Que nós possamos nos agarrar aos pés de Cristo em oração, pedindo o seu cuidado. Possamos nos debruçar nas Santas Escrituras, pedindo orientação. Possamos participar com constância da comunhão dos santos, para sermos fortalecidos e fortalecermos também mutuamente, reconhecendo que pelos meios de graça, pela aproximação do nosso Mestre, é que nós encontraremos o verdadeiro conceito de contentamento, de felicidade, como Paulo encontrou. Algumas perguntas que nós vamos fazer nessa noite, nós devemos tentar responder individualmente. Primeiro, temos visto a providência de Deus agindo em nossa vida, mesmo diante das provações, como Paulo? Paulo pôde dizer isso, né? É o que ele fala aí no início. Ele reconhecia que a oferta veio para ele, mas era Deus que estava agindo ali. Será que a gente consegue enxergar Deus cuidando de nós, mesmo diante das dificuldades? Como você tem reagido às oscilações da vida? Nos momentos de euforia, de felicidade, de abundância, e nos momentos de escassez, de dificuldade. Não há um momento mais propício para você se aproximar de Deus, né? O momento em si, ele não define a nossa proximidade, a nossa distância de Deus. Você pode se afastar de Deus tanto na abundância quanto na escassez, né? Mas como é que você tem reagido durante as oscilações da vida? Será que é como Paulo, com constância? Ou você tem acompanhado também com a sua vida espiritual as oscilações da sua vida? Terceiro, em que ou em quem está fundamentado o seu contentamento? Será que a esperança da sua felicidade está em algo material? Está em algum treino dentro de si? Está em algo desse mundo? Ou está verdadeiramente em Cristo Jesus, que era a esperança de Paulo e que deve ser a nossa também? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a aplicar essas verdades às nossas vidas. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela proclamação da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu que chegasse até nós hoje esses escritos de Paulo, esse poderoso relato da sua vida, seu testemunho diante das dificuldades ali na prisão. Muito obrigado porque o Senhor preservou esses escritos para que nós pudéssemos obter essas preciosas lições que nós recebemos essa noite por meio das Escrituras. Ajuda-nos agora, Senhor Deus, mais do que ter aprendido, a aplicá-las nas nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a passar por provações, e é quase que uma certeza na vida de todos nós que nós passemos por dificuldades, tanto as mais graves quanto as mais simples, mais corriqueiras. Nós pedimos, Senhor Deus, que diante desses momentos difíceis o Senhor possa ser o nosso verdadeiro contentamento, que nós possamos lembrar que o Senhor tem um propósito, mesmo nas horas mais escuras da nossa vida, tanto de fortalecer o nosso caráter, como de que nós possamos dar um poderoso testemunho de fé, e que, baseados nessa certeza, ensinada pela Tua Palavra, nós possamos permanecer firmes diante das oscilações, sempre tendo o nosso contentamento mantido, baseado, fixo em Cristo Jesus, e não em nenhuma circunstância externa ou até interna nossa mesmo, mas somente no Senhor. Nós possamos dar testemunho ao mundo de como o verdadeiramente crente vive diante das adversidades, de modo que o mundo pergunte, questione de onde vem esse contentamento, de onde vem essa esperança, e possa ver Cristo manifestado nas nossas vidas. É muito difícil, Senhor Deus, não é fácil, pelo contrário, é
é algo extremamente doloroso ter que lidar com a ansiedade, com o sentimento de ser injustiçado, de amargura, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que operou na vida de Paulo de forma tão poderosa, possa operar na nossa também. Paulo não era um ser diferente de nós, era o mesmo ser humano, fadado a pecar, a errar, mas que reconheceu a sua dependência e a sua necessidade de Ti. Nós desejamos isso também, Senhor, nos reconhecemos que precisamos desesperadamente do Senhor e nos rendemos aqui ao Senhor, com braços abertos, levantados realmente, para sermos alvo da Tua atuação. E em toda e qualquer situação, quer na abundância, quer na escassez, o Teu Espírito Santo possa ser manifestado para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite e nessa semana que se inicia hoje também, possamos levar para os nossos trabalhos esse testemunho que glorifica o Teu santo nome. Leva-nos em paz para as nossas casas, nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém.